Vamos esperar todo mundo assentar, acalmar o espírito, olhar para frente. Primeiro, antes de entrar em qualquer assunto, eu recebi aqui um bilhetinho com a letra de um doutor aqui. A letra de um doutor bem espremidinha assim, que eu não consegui ler algumas palavras, mas é alguém pedindo para que eu fale um pouco mais sobre o jejum. Eu não entendi bem o conteúdo do assunto, mas eu falei sobre jejum aqui, que muita gente acha que é desnecessário e deixou-se até de pregar este assunto, mas Jesus, tem alguém que crê em Jesus aqui? Amém. Jesus disse que há certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, eu não tenho como dissociar isto, mas é verdade. Jejum, disse o profeta, é algo que, a Bíblia, né? É algo que vem para humilhar tua carne. Humilhar tua carne é dizer assim, eu não tenho forças para resolver. É colocar você no seu lugar. Há coisas que você não dá conta de resolver. Então não adianta estufar o peito e pensar que você é o cara. Sabe isto? Então, quando você jejuma, você está dizendo, não dou conta. Quando você está dizendo, não dou conta, você sai do caminho. Você tira você do caminho e, sem perceber, você promove uma exaltação a Deus. Você está dizendo que todo o poder pertence ao Senhor e que você está confiado nele. Então, o jejum, ao invés de ser uma troca de favores, eu vou jejuar para Deus me ajudar, eu vou jejuar para Deus me abençoar. Não, não é assim. Jejum, você faz jejum como um meio de exaltação, e o próprio irmão Brana ensinou assim. Uma irmã chegou a ele e disse, irmão Brana, eu estou jejuando, mas não estou vendo resultados. E ele disse, e quando você está jejuando, Deus está pegando o seu jejum, curando outras pessoas, expulsando demônios e resolvendo problemas, mas você só está pensando em você. Não pense em você, pense em fazer um jejum, você sai do caminho, e aí deixa eu lhe dizer, Deus não vai esquecer a sua necessidade, aquilo que você está precisando, e automaticamente Ele vai fazer a chuva cair na sua casa também. Será que está mais ou menos claro? Então, não estufe o peito, não é, e vire um fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, como você fosse uma pessoa se exaltando por fazer isto. Não, você deve se humilhar. É dizer, como eu não dou conta de resolver meus problemas, talvez tenha alguém aqui que não dê conta de resolver seus problemas. Sabe? Como você não dê conta, então saia do caminho e deixa Deus entrar e fazer as coisas. Este é o verdadeiro objetivo do jejum. Aqui no Isaías 58, que nós lemos a semana passada aqui, versículo por versículo, Deus falou, o jejum que eu quero é que você tire a mão, solte aquilo que está errado, tire a mão das ataduras, da iniquidade, sabe, não guarde reserva no seu coração, não tenha estas coisas, e deixa que eu resolva sua vida. Amém? Este é o objetivo de jejuar, mas tem coisas que você vê que o carro está atolado, sua força não dá, deixa alguém que tem força tirar você do atoleiro. É para isso que serve o jejum. Então, há certa casta de demônios que só vai se mover se você sair do caminho, se você ficar lá. Ele disse, eu estou aqui também, você não dá conta e eu vou ficar aqui. Então, esta é a necessidade de jejuarmos, amém? Não se esqueçam disto. Eu vou dizer assim, há jejuns que são parciais, jejuns na Bíblia, por exemplo, Daniel jejuou 21 dias, mas ele não ficou 21 dias sem comer e sem beber. Ele tirou aquilo que era aprazível, tirou a carne,
tirou os alimentos principais, disse, eu vou passar esses dias assim. Tirou o vinho, tirou tudo aquilo que era prazer, e até tirou até os perfumes. E tem gente precisando fazer um jejum aqui, todos nós, acho que a maioria. Estamos para fazer um jejum do celular. Quem é que quer jejuar aí do celular? Essa semana eu não toco nessa desgraça. Quero ver. Jejum da tela. Tem gente precisando de vencer a tela. Sabe? Eu não estou aqui para contar vantagem, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não pego nessa porcaria enquanto eu não tenho o meu compromisso com Deus feito, não é tarefa mal feita, não, feito. E levantar mais cedo, sabe? Tomo meu banho, não mexo, não toco nele, vou para a leitura da Bíblia, e não é assim, eu li a Bíblia. Depois você pergunta, o que você leu? Sabe que eu estou com a mente fraca, não aguento lá, não consigo lembrar. Mas não é que mente fraca que não consegue lembrar. Você não leu, você passou os olhos por cima. Isso não é leitura. Quando a Bíblia diz antes, quer dizer, primeiro, Salmo primeiro, o que eu falei aqui? Sabe o que é o Salmo primeiro? É a instrução para que a sua oração seja aceita. O Salmo primeiro é a instrução para que a tua oração seja aceita, porque os demais salmos vai falar de guerras, de angústias, de problemas, de louvores, de meditação em Deus, de tantos outros, mas o Salmo primeiro, ele começa como uma advertência. Tem 3 não, quem assistiu a live de ontem de meio-dia? O poder do não. O poder do não derrubou o mundo e o poder do não levanta o mundo. Quando você resiste a Satanás dizendo, não, eu vou ficar com a palavra, você está se levantando. Mas quando você, sabe, dá ouvidos a propostas e não tem coragem de dizer não, você perdeu a batalha. Foi assim que Eva perdeu. O diabo disse, não morrerás, ela aceitou e trouxe hospital, presídio, tristeza, dor, doença para todos nós. Perdeu com o não, mas você também pode dizer, não, Satanás, comigo não. E a coisa muda. Mas o primeiro salmo começa com 3 nãos, negativa de 3 coisas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Primeiro, não. Segundo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Hein? Como é que é? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 nãos colocados ali. Depois, primeiro, o verso 2. Antes, feliz é o homem que antes, diga aí antes. Antes é antes de você pegar no celular, antes de você falar da vida dos outros, antes de você ver política, antes de você ver notícia. Antes é o reino de Deus em primeiro lugar. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha só, e na sua lei medita, não é passa os olhos. Meditar é ler, parou, rapaz, o negócio é por aqui. A coisa é aqui, ó. Quando você termina, você sabe o que leu. Eu sei o que eu li essa semana. Eu contei aqui que eu tive uma série de sonhos na mesma noite, de saindo de uma guerra, entrando em outra guerra, e saía de uma guerra e acordava. Terminava uma guerra, eu acordava. Aí fui no banheiro, voltei, deitei, outro sonho com outra guerra. Eu terminava aquela guerra, daqui um pouco eu sonhei de novo, acordava e sonhava. Quando eu acordei no outro dia, eu tenho o hábito, não é aquele hábito de muita gente de abrir a Bíblia e dizer, botar o dedo, vou ver aqui que Deus vai falar comigo. Não, eu tenho o hábito de abrir a Bíblia e onde eu abrir, eu leio. Leio 1, 2, 3, 4, depende do tamanho dos capítulos. Às vezes eu não fico parado, não, eu li a Bíblia, eu li um versículo, eu leio, e quando eu termino de ler, eu sei o que eu li.
Então, eu sonhei esta noite. Na manhã do dia seguinte, quando eu abri a Bíblia, eu abri em Atos 27. E exatamente era uma tempestade após outra tempestade que Paulo estava sofrendo na viagem. Eu sabia que problemas e tempestades estão para soprar. E que não seria uma. E eu entendi perfeitamente. Eu sei todas as escrituras. No outro dia, para se entender, eu deitei e dormi. Quando eu abri a Bíblia, foi em Lucas 12. Por que eu sei onde eu li? Porque eu meditei naquilo. Olha para a sua consciência o que você está fazendo. Então, quando eu meditei, está aqui, nada que foi feito oculto, fica oculto, vai ser revelado. Eu sabia o que estava lendo. Então, a gente precisa aprender, sabe, a lembrar do que a Bíblia diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Leia e faça sua meditação. Onde é que isto vai? O que isto está me dizendo? Então, são meditações. Precisamos entender disso. Mas volto aqui para dizer, então, eu não toco no celular antes de ler, de meditar, de dobrar o joelho no chão, sem pressa. Orar. Deixa eu falar mais um pouquinho, nós estamos numa escola. Orar. Por favor, seja honesto. Me diga aí o que você orou esta semana. Pessoas terminam um culto de oração e ele não sabe o que ele pediu. Ele se ajoelha e não sabe o que pediu, ele passa o dia assim. O que foi mesmo que você orou? Se você acreditasse, cresce na oração, como é que você esqueceu? Eu carrego as minhas orações. Eu, quando oro por uma pessoa, eu oro e não esqueço que eu orei. Eu, quando oro por um problema, eu não esqueço que eu orei por aquele problema. Eu ontem falei lá em Campina Grande, sabe que uma vez, quando nós estávamos construindo isso aqui, talvez a pessoa nem se lembre. Eu estava para abrir o trabalho de Brasília, e eu tinha um contrato para ser assinado com a emissora de rádio lá em Brasília, viu, Jânio, assistir teu pai, lá em Brasília, quando eu fui dar assistência para eles lá. Mas eu tinha um contrato, eu queria saber se Deus queria que eu fizesse aquele trabalho lá, que está aberto até hoje. Então, eu orei. Mas como é que eu não esqueço disso? Eu orei e disse, Senhor, se Tu queres que eu faça isto, eu quero que o Senhor coloque no coração de alguém que não é da fé, que não é da igreja, que venha me trazer o valor daquele programa, o dinheiro para pagar lá, na minha mão. Mas eu não quero dízimo e nem quero oferta. Eu quero alguém que não seja da igreja. Eu estou falando isto com esta Bíblia. Por que eu não esqueci? E eu simplesmente mantive-me quieto. Então, nós estávamos começando aqui esta construção desse prédio. E o irmão Elias vendeu uma casa. Você lembra quando você vendeu sua casa lá do Bahia? E veio com o dízimo para me entregar. E chegou aqui e disse, pastor, na minha mão, está aqui o dízimo. Eu falei, mas naquela hora eu falei, ei, isso não foi o que eu te pedi, não. Eu disse que gente que não era da igreja. O dinheiro para pagar o programa eu tinha, mas eu queria entender o que Deus queria do assunto. Eu disse, eu só faço se o senhor mandar por alguém que não seja da igreja. E eu quero na minha mão. Então, naquele domingo, nós tivemos um culto, era lá no outro tabernáculo ainda, tivemos um culto e nós tínhamos uma irmã, que agora me fugiu o nome dela, Não, que tinha as duas pernas amputadas, Irmã Mary, ela veio para a igreja, ela tinha diabetes, amputou as duas pernas, já tinha pernas amputadas, e ela sentava, botava a cadeira de roda bem na frente do púlpito. Terminou o culto, ela pediu para falar comigo. E ela, como tinha cadeira de roda, aí lá no outro tabernáculo tinha uns degraus para ir para o escritório,
eu saí e atendi ela no corredor da igreja, do lado de fora. E ela conversou comigo e disse: pastor, eu tenho uma filha que é testemunha de Jeová. E ela começou a assistir os programas da igreja, não era da igreja, testemunha de Jeová. E ela começou a assistir os programas da televisão, e ela deseja vir aqui à igreja, só que o marido não deixa. O marido proibiu, não permite que ela venha, de maneira nenhuma. E eu não estou pensando em dinheiro, não estou lembrando de nada. Naquela hora eu disse para ela assim: vamos orar. Disse o quê? Como é que eu não esqueci? Vamos orar para Deus trazê-la e também trazer o marido. Aí, nisso que eu estou conversando, a irmã puxou um envelope amarelo do colo, estava debaixo da bolsa dela, sentado numa cadeira de roda. Puxa um envelope amarelo daqueles e disse: mas tem uma coisa que eu quero falar para o senhor. Jesus, quem? Jesus. Foi lá no quarto da minha filha e disse para ela pegar esse dinheiro e trazer na sua mão, porque o senhor sabia para quê. Então, quando você orar, não esqueça do que você orou. Mas a maioria das pessoas, por favor, você não é crente, desculpa. Você não crê. Você está fazendo um papel, um teatro. Foi o termo mais correto para usar, nós temos muito teatro religioso, mas pouca realidade. Eu não estou aqui para fazer um papel de um ator aqui. Eu quero que você não faça um papel nem de ator e nem de coadjuvante aí sentado no banco, simplesmente. Eu quero que você aprenda a crer. O meu interesse aqui é levar você a crer. O meu interesse aqui é levar você a ter resultados. Se você vai no médico e ele te dá um remédio e aquilo não traz resultado, o que você fala? Isso é um charlatão. Sabe por que muita gente não tem? Porque não crê. E sabe por que muita gente não obtém uma verdadeira fé? Porque eu vou entrar agora no meu assunto, porque ele quer criar um mundo paralelo, de uma fé paralela, de uma igreja paralela, de uma mensagem paralela na sua cabeça. E nós não estamos livres de ter na mensagem muita gente aqui com pensamentos paralelos. Aliás, esta é uma das causas de tanta divisão. Porque nós não podemos nos firmar no princípio estabelecido pela mensagem. Eu, esta noite, tive a oportunidade de ver, de maneira resumida, a mensagem A União Invisível de Cristo. Não era o meu tema para esta manhã. Eu queria pregar sobre a tempestade que se aproxima. Eu cheguei em casa, era 00:30, mais ou menos, essa noite. E depois que cheguei, fiquei na mesa, peguei papel, anotei, fiz as anotações da mensagem A Tempestade que se aproxima, mas acordei de manhã e disse: eu não vou pregar isso. O coração pediu para olhar a união invisível de Cristo. E quando o irmão Branham pregou a união invisível de Cristo, ele está falando exatamente deste mistério. Grande é o mistério de Cristo e de sua igreja. E a base desta mensagem é dizer que tudo acontece fora do visível. Tudo acontece no invisível. A sua revelação não é uma coisa visível, é uma coisa que vem na sua alma. A união que você tem com Cristo não é uma coisa visível. Isso aqui pode ser meramente um teatro, mas é algo que acontece lá dentro. Quando a sua alma e Cristo está realmente unida, sua alma e a de Cristo está
você está realmente unido com Cristo num casamento que aconteceu lá dentro, sua mente é mudada. Por isso a Bíblia diz, nós temos a mente de... Então, a sua mentalidade, ela não vai divergir de Cristo nunca. Ela vai te puxar para a palavra o tempo todo, porque quando o irmão Brana vem e prega que a noiva é a noiva palavra, por quê? Porque ela é parte de Cristo e Cristo é a palavra. E esta unidade acontece lá dentro. Por que que ele bateu tanto, sabe, em deixar hábitos, pensamentos e costumes denominacionais? Porque Cristo não é denominação. Cristo não carrega estes hábitos. Por que que ele falou tanto sobre hábitos mundanos, que muita gente não entendeu, e você sabe? E as tendências são carregar hábitos mundanos. Por quê? Porque Cristo e a sua noiva são iguais. E a noiva não quer carregar consigo nenhuma coisa que Cristo não aceite. Ela não é uma mulher moderna que está batendo e discutindo com seu marido. Ela não está batendo de frente com Cristo, ela não bate de frente com a palavra. Ela, o que a palavra diz, amém, é verdade. Porque ela e Cristo são o mesmo. Ora, você acha que Cristo está contra a sua própria pessoa? Então, como é que você, que é a palavra, pode estar contra a palavra? E aí nós temos ideias, e muitas ideias, e aí eu aproveitei, porque o assunto é uma união invisível, sabe? E comecei a buscar casamento e divórcio, porque esta é a junção. União vem através do casamento. Por que o irmão Brana pregou o casamento e divórcio? Por que ele ensinou? Você está pensando que é simplesmente por causa de sexo? Não, ele estava fundamentando exatamente esta verdadeira relação entre Cristo e sua palavra, entre um homem e uma mulher, que é você e Deus. A igreja é a mulher e o homem é Deus. A mulher é o corpo, ele é a cabeça. Então, ele estava juntando as coisas. E quando ele, às vezes, usa termos duros, que eu já cheguei a dizer que talvez ele nem pregasse isso, porque isto foi tão mal entendido, se fosse hoje, a internet bloqueava ele. A justiça viria atrás. Porque quando ele disse, desculpem, eu estou simplesmente citando, quando ele disse que as mulheres, está falando agora de mulheres mundanas, não está falando da mulher física, ele estava dizendo da física representando a igreja, porque a igreja é representada pela mulher na Bíblia. Quando ele diz que a mulher, falando do mundo religioso e da moral da mulher, que se tornou mais baixo do que de uma cadela, as mulheres se sentem ruim quando ouvem, mas ele disse, eu não estou falando com vocês, irmãs, eu não estou falando com a igreja, com aquela que está unida com Cristo. Estou falando daquelas que se perverteram, daquelas que tomaram rumo ignorado, daquelas que não respeitam mais a Cristo. Vou bem pausado. Daqueles que não estão nem aí para a palavra. A palavra diz e você faz da sua maneira. E ainda nós temos muita gente que diz, eu estou unido com Cristo. Aí eu começo a olhar assim, escuta aqui, mas é mesmo? Quem foi que fez esse casamento? Porque tem alguém que promove esse casamento. Aqui nós temos no natural, no nosso costume, não é? O juiz promove o casamento, o padre promove o casamento, o pastor promove o casamento, ou executa o casamento, mas na Bíblia, quem executa esta união é o Espírito Santo. E, na verdade, qualquer casamento, seja ele, estou falando de Cristo e da igreja, porque Paulo está tomando um homem e a mulher para representar e dizendo, este é o mistério, e qualquer um sabe que a verdadeira relação com Cristo é promovida pelo Espírito, porque você não sabe nem o que pedir.
Você não teria condição nenhuma, sabe? Então, o Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero lembrar a você, o que é o Espírito? A gente fala assim, o sangue de Jesus, isso é conversa de gente que não sabe nem o que está falando. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me protege, o sangue de Jesus, escuta aqui, o que é o sangue? O sangue de Jesus secou há quase 2000 anos lá no Calvário. O irmão Branham vem e disse, aquela química secou, mas a vida que estava no sangue, ela permanece ativa. E esta vida é exatamente o Espírito, que para nesta manhã no trono da intercessão para interceder por você, que não sabe como se conduzir. O Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo é Deus na forma de intercessor, de consolador, de ajudador, de guia, de protetor na sua vida. É o papel que o homem faz. Mas para se juntar a Deus, você precisa disso. E quantas coisas na nossa vida são realmente... Bem, vamos aqui, gente, vamos ser honestos, vamos deixar o teatro de lado. Quantas coisas na nossa vida são realmente dirigidas pelo Espírito? Dê uma olhada, se nós tivéssemos ouvidos para ouvir, 7 vezes mencionada no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, ou seja, o que o Espírito está dizendo a você, mulher, a igreja, a mulher. Mas nós não damos ouvido a ele. Então, nós temos muito problema na nossa vida e atribuímos a quem? A quem é o problema? De quem é o problema? Então, começa assim. Na terça-feira, eu vim aqui e fiz um clamor. Eu não sabia, porque estou dizendo honestamente, não estou acompanhando política. O Jean me perguntou, pastor, é um ano político, o que o senhor vai falar para a igreja? Não foi? O que o senhor vai ensinar este ano? Eu disse, sabe, com relação à política, eu disse, sabe o que eu vou fazer, Jean? Eu vou dar um ensinamento que resolve o problema do Brasil. E eu respondi para ele, eu não vou fazer, eu estou fazendo. Porque eu quero dizer que quando eu venho falar alguma coisa aqui, é porque eu estou fazendo. Ele disse, eu já estou com o meu joelho no chão, orando pelo destino desta nação. E eu não me esqueci, porque naquela hora ele me perguntou e eu falei para ele, e hoje mesmo eu já falei com Deus sobre isso. Agora, independente se você crê ou não crê, eu creio. Eu simplesmente disse, eu já dobrei meu joelho hoje, ao invés de falar, e Bolsonaro, e Lula, e o outro está lá, e o ladrão, e o corrupto lá do Congresso, lá do Judiciário, e os escândalos que estão acontecendo. Escuta, eu quero saber o que isto vai resolver. Mas eu queria perguntar para você, tem algum crente aqui? Tem algum crente aqui? Tem alguém que crê que se você pedir, Deus responde? E por que você não ora? Vão sair daqui com raiva de mim. Parece que você está me provando que você não é crente. Que nem coragem de orar e acreditar você tem. Ah, mas vou orar, mas quem vai decidir é o voto das pessoas. E quem é que muda o coração e o rumo das coisas? Eu quero testificar aqui que no mundo atual, eu nem sabia disso, porque eu estou tão longe desses informativos políticos, mas eu nem sabia. Existe um país chamado El Salvador. Quem já ouviu falar? Era o país mais violento, mais onde havia maior índice de crimes no mundo, de violência de toda sorte de barbaridade. E assumiu um presidente cristão. O irmão Miguel até me mandou essa semana o vídeo.
assumiu um presidente cristão no comando. Botou na cadeia? Botou, porque ladrão é onde? Não é no palácio, não, é na cadeia. Botou na cadeia, que muita gente ia dizer que aquilo foi, quebrou os direitos humanos, quebrou o direito humano, coisa nenhuma, ladrão e assassino que mata. O lugar dele é lá. Eu gostei do governador, gosto. Eu gosto de gente que é macho, gente homem. Não é esses frangos de ganha, não. Tem um governador no meu estado agora, chama-se Ronaldo Caiado. Político velho, médico, sabe? E que tem coragem de dizer as coisas. Ele foi chamado pelo presidente Lula e com outros governadores de estados, assentado na mesa, porque o Lula queria botar uma polícia que ele ia inventar, ia criar, para dirigir o destino dos estados. O machão lá do Goiás disse: no meu estado não, presidente. No meu estado, o povo votou em mim e me elegeu para que eu governe o estado. E vou dizer bem claro aqui, lugar de bandido e de ladrão lá no meu estado, ou é no cemitério ou na cadeia. E eu já avisei para todos os bandidos e ladrões de Goiás, se vocês não mudarem de profissão, mude de estado, porque aqui é desse jeito. Sabe? Isto é muito duro? Não. Por que é muito duro? Porque no nosso país nós temos... ai, meu Deus do céu, eu não queria nem entrar nisso. Eu não quero nem entrar nisso, porque isso fez parte da mensagem, a tempestade que se aproxima. Está chegando no nariz da gente e o povo não vê. Um país em que facções criminosas de drogas, de assassinos, de ladrões, está infiltrado em todos os âmbitos da sociedade, da política, no comércio, na indústria, sabe? E por trás de tudo isso, uma lavagem de dinheiro. E eu vou mais adiante, sabe onde ela se infiltrou? Dentro das igrejas. Igrejas evangélicas, tem facção de ladrões com metralhadora na mão, pregando. Então, aquele presidente chegou lá em El Salvador e assumiu e começou a botar gente na cadeia, mas sabe o que ele estava fazendo antes de tomar qualquer atitude? E ele testifica publicamente, orando. Orando. Quem é que sabe falar que João Pessoa está violento, que Natal está violento, que o Brasil está violento? Mas quantas vezes você orou para que isto não ficasse do jeito que está? Quantas? Nossa, mas o mundo está assim, sabe, tem que ser assim mesmo, e fica na escola. Desculpe, na mesma filosofia política do Tiririca, melhor fica, quanto pior ficar, melhor fica. Porque aí eu vou ter argumento para pregar, não, Jesus está voltando, você não está vendo aí, não? Ei, nós precisamos de viver, enquanto Cristo não vem, em paz. Parece que a minha Bíblia diz que nós devemos orar para viver em paz. Você quer viver em paz? Você quer uma mudança? Então, o que você faz para mudar? E o homem começou a orar. Ele começou a orar e começou a agir. Não é oração de braço cruzado. E começou a agir. Sabe o que aconteceu? O país mais violento, mais imoral, mais terrível do mundo se transformou hoje no país de maior segurança para se viver. Acabou o crime, acabou a violência, acabou tudo. Eu gostaria que você lesse, entrasse aí, aproveite, entre aí para ver o que virou El Salvador, o lugar mais seguro do mundo. Mas o que resolveu? Oração. O povo se pôs a orar e as coisas mudaram. E se nós orarmos, as coisas mudam. Porque a tempestade soprou para a igreja primitiva e na cadeia colocaram os apóstolos e no canto e os espancamentos.
E a igreja se juntou e disse: Senhor, olha, veja o que estão fazendo conosco, mas estenda as mãos e nos dê ousadia e coragem e botar o peito para fora, e as coisas aconteceram. Então a oração muda qualquer situação. Falamos dos problemas da igreja local, porque mulher e marido está fazendo família. Ei, e qual é a família que não tem problema? Ai, meu Deus do céu, a família de Deus não tem. O que você me falou? A família de Deus não tem? Tem ou não tem? Você é ou não é problema? Você tem dado problema para Deus ou não? Do jeito que filho dá problema, que marido dá problema, que mulher dá problema, eu tenho certeza que Deus não dá problema para nós. Mas vou dizer uma coisa para vocês, vem cá. Ele não dá problema. Ele não coloca problema na sua vida, mas ele deixa que os problemas aconteçam para ver como você age diante deles. O que você vai fazer? Lembra de William Branham dizer: Senhor, se o senhor estivesse aqui, o que o senhor faria? Ele disse: eu quero ver o que você faz. E de vez em quando você recebe um pacotinho na sua porta, que é um problema para você desembrulhar ele, desembrulha ele, veja como é que você vai resolver seu problema. Se a tua mentalidade estiver na mentalidade de Cristo, as coisas se resolvem dentro da mesma maneira como Cristo resolvia. Se não tiver, não vai resolver. Vai ter discussão, vai ter briga, vai ter rancor, vai ter mágoa, vai ter toda sorte de coisas erradas. Mas nós somos muito capazes e não precisamos de jejum para sair da frente, de reconhecer que nós não damos conta e que precisamos buscar uma orientação para vivermos aqui. Buscar uma orientação para vivermos aqui. Esta é a unidade de Cristo com sua igreja. O irmão Branham disse: ela se torna tão unida com ele que o mundo não verá você, verá Cristo. Mas será que este é o passo que a igreja está tomando? O caminho que a igreja está seguindo? Estou falando de igreja, nós. Será que é? Então nós começamos a arranjar coisas que para nós seria a solução. Eu estou vendo, sabe, a gente vê cada coisa, né? Assim, outro dia eu recebi uma reclamação sobre, eu entendo, sabe? Assim, a internet está cheia de informações sobre devo ou não devo dizimar. E tem informações de todos os lados. Por quê? Porque a verdade deixou de ser verdade. Se você entrar lá no YouTube e botar lá, ele vai te listar um monte de pastores. Diz assim: ei, o dízimo é verdade, você deve dizimar. Mas lá embaixo vai aparecer um dizer: é besteira, não faça isso não, porque tudo isso é da lei, isso é não sei de onde, e acabou. E você diz: qual dos dois? Sua tendência é ser avarento, é ser dinheirista, é ser materialista, não cumprir a palavra, você vai optar pelo outro lado. E a vida está lá embaixo. Então, por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu estou dando um exemplo. O irmão Branham disse: eu não tenho nada a ver. Eu conheço gente que ele deixou de dizimar. E ele pegou o dízimo e transformou em cesta básica para dar para pobre. A atitude é bonita. A atitude é bonita, é bela, é bom alimentar pobres e viúvas e necessitados e dar roupa velha e sapato velho e o resto que sobra. O irmão Branham disse: eu não tenho nada contra você fazer isto. Olha, esse bolso direito aqui é seu. Você pega o seu dinheiro e faça dele o que você quiser. Quer comprar ele todinho de cesta básica, compre. Mas este esquerdo aqui não é teu, é de Deus. O dízimo não é teu, é de Deus. Então, se você usa deste aqui, você deve, você roubou. Deus disse: você é ladrão. As coisas são simples assim. Não adianta eu tentar fazer aqui, criar uma ideia paralela. Isto não é a palavra.
Isso não funciona, isso não tem sustentação. Isso pode ter argumentação, mas não é a palavra. Nós temos muitas coisas que o irmão Branham, na mensagem União Invisível de Cristo, diz que deveriam ser deixadas. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu estou juntando união e casamento aqui. Eu falei há poucos dias aqui sobre cerimônia de casamento. Aonde nós temos na Bíblia uma cerimônia de casamento realizada por um ministro? Qual foi o sacerdote no Antigo Testamento que fez um casamento? Ou não vou mais um pouquinho, no Novo Testamento. O que era casamento na Bíblia? É um pacto entre duas famílias. Mesmo que o Jacó não tivesse lá na sua casa, na casa do seu tio, o seu pai e a sua mãe, mas era um pacto que ele estava fazendo com uma família. Não era o fato de um homem pegar uma mulher ali, juntar e vou viver com ela. Não, era pacto de família. Isso aqui é casamento. E o irmão Branham vem e disse, não é um juiz, não é um pastor, não é um padre que te casa. E nós temos cerimônias de casamento bonitas aqui, ó, de moças que entram aqui de roupa branca. Só teatro. Poucos dias depois começam as discussões, as brigas, os desentendimentos, e daqui um pouco vem a separação. Me diga quando foi que aquele casal casou. Pode ter certidão de casamento, pode ter vindo na frente do altar, sabe, pode ter vindo. Não, isso nunca foi, isso não é união. Estou falando de união invisível. Aquilo que o irmão Branham disse, que quem te casa é tua palavra, é tua alma. Foi censurado por pregar isso, por quê? Porque o casamento não aconteceu lá dentro, aconteceu apenas de fora. Só para a sociedade ver que você fez, mas nunca fez lá dentro. Vive de teatro, de aparência. E aí vem as infidelidades, porque não há casamento, há enrolação. Então a gente fica vendo mais assim, escuta, o irmão Branham veio e falou, por exemplo, sobre o Natal. Vou pegar o outro assunto. O Natal, ele disse, Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas no 25 de dezembro, ele ia lá e comprava presente e dava para os seus filhos. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas não, no 25 de dezembro, ele via as casas todas cheias de luzes, e ele comprava, cortava no mato, um galho de pau, que era assim que os pobres faziam, não era? Quem é que já fez isso aí na sua casa? Botava algodão, botava a bola lá e enfeitava por causa das suas crianças. E dava um presente para as crianças. Mas ele ensinava que aquilo não era correto. Então, assim, eu estou parecendo que estou tendo uma contradição. Não, não é assim. Então, a gente precisa de entender que há coisas que você pratica e vive aqui, mas que você já ensinou aquilo. Se eu estou falando que não existe casamento feito por juiz e nem por padre, e nem por pastor, e que, na verdade, precisa de haver uma união de alma, um pacto de alma, eu estou falando do quê? Mas por que o senhor faz casamento de moças entrando de vestido aqui, branco aqui, quando a gente não tem isso na Bíblia? É da mesma maneira que eu estou explicando para você o Natal. Você faz porque você acha que aquilo não vai ferir e que você já ensinou sobre o assunto. Quer tirar a fotografia? Não passa de oportunidade para fotografia. Quer reunir as pessoas para o momento e encher a barriga do povo e gastar dinheiro que você depois vai ficar com a corda no pescoço para pagar as dívidas? Fazer festinha bonita para o povo, sabe, comer e depois ir embora dizendo que estava frio, estava ruim, estava fraco ou estava gostoso. Não importa. E o bolso está furado e não dá conta nem, mas é só aparência. Tem que chegar de helicóptero, mas não dá conta nem de andar de... Tem que se alugar, não sei o quê, um espaço ali, porque aqui na igreja não serve. Tem que ser um lugar muito bonito, muito... Não, porque precisa de um teatro. Eu não estou contra isso, eu vou lá e faço. Mas eu quero dizer para você que isso nunca casou ninguém.
O seu dia a dia vai mostrar se você casou ou não, se a cabeça se juntou, se os pensamentos se juntaram, sabe? Se realmente se amam, se realmente vão viver um para o outro. Isso é que é casamento. Fora disto, meus irmãos, é tudo que o profeta falou assim, sabe, a igreja não pode ter conceitos e tradições e coisas denominacionais. É a mesma coisa dos dogmas e credos incorporados na vida doutrinária de crentes. Gente que vem cheio de ideias, porque viu, porque acoplou, porque aceitou, porque uma denominação fez, eu tenho que fazer. Olha, denominação faz e eu faço. Prega que Jesus é o Salvador, eu prego. Porque antes deles fazerem, a Bíblia faz. A gente não vai deixar de comer arroz com feijão porque o Papa come. Nós vamos comer, mas vamos ser equilibrados, que nós temos aqui, nós temos um princípio. Então, nós precisamos nos fundamentar naquilo que é verdadeiro. E o Espírito Santo está aqui para dirigir você e sua vida. Não invente de fazer coisas da sua cabeça, porque Deus, que não combine com a Bíblia, porque Deus vai te rejeitar e vai dizer, sabe, desculpa, eu vou ter que pedir desculpa, mas é a verdade. Quando o irmão Brana disse, eu não estou preocupado com o comunismo. Ele disse, o comunismo, para aí um pouquinho, por favor, só dá uma olhada. Onde foi, qual foi o país do mundo que o comunismo foi bem sucedido? Caiu o muro de Berlim. Acabou com o comunismo na Europa toda. E foi descoberto a maior farsa do comunismo, que é pregar igualdade, quando os seus líderes vivem luxuosamente e o povo vive na miséria. A Rússia, que era a famosa União Soviética, desfacelou e foi mostrada a condição do mundo. Todos os países por onde o comunismo passou, empobreceu a vida das pessoas. E eu não estou falando longe, porque o Brasil está caminhando para a mesma situação. Este movimento que nós estamos vendo é para enfraquecer a classe média e as famílias. Fazer o povo um monte de preguiçosos, enquanto poucos trabalham para pagar imposto para o governo. Eu vou dizer para vocês, eu pago. Todo mês eu pago. E pago muito. Mas pago contrariado, porque eu sei que o dinheiro vai para o ralo. Vai para roubos e para escândalos, como nós estamos vendo. Se eu estivesse vendo as coisas florescer, mas ali tem um monte, tem hoje, sei lá quantos milhões de brasileiros vivendo de Bolsa Família, porque eu estou ajudando a manter essa desgraça, que não é um socorro emergencial. É gente que não quer, realmente não quer trabalhar. Porque é mais fácil ficar em casa e ganhar 1.200 do que ir ralar no sol para ganhar 1.600. Mas alguém está mantendo isso. E se nós quisermos acabar com isso, só existe uma maneira: orar. Está vendo meus gritos aqui? Eu estou falando isso para orientar você. Mas você sabe quanto isto vale? Sabe? Se você não chegar em casa e parar para pensar, Deus, muda essa situação. Gente, deixa eu voltar aqui. Nós vivemos no país melhor, um dos melhores países do mundo. Eu não estou falando disso porque eu não conheço, não. Eu conheço o Brasil quase todo. Quase todo. A única coisa que eu não conheço do Brasil são 2 estados, o Acre e o Amapá. O resto eu conheço tudo. Conheço de avião, conheço por terra, viajando, conheço por todo jeito. Conheço a Europa, conheço os Estados Unidos, Canadá, América Central, conheço a África, conheço países asiáticos, conheço muito. Sei que nós temos a melhor extensão de terra, a melhor terra mais produtiva, temos água, temos clima, temos minério, temos riquezas incalculáveis aqui. Por que temos este povo vivendo de miséria? Por causa de ladrões.
E o povo foi viciado ganhar botina velha e saco de cimento e óculos velho e Bolsa Família e vive na miséria e eles querem continuar com o povo nessa condição. Minha Bíblia e a tua Bíblia nos dá exemplo claro. Ninguém precisa mandar você trabalhar, não. A Bíblia diz, Provérbios 6, Salomão disse, por que você não olha para a formiga? Olha para ela que você aprende a viver. Não tem chefe, não tem ninguém dizendo vá trabalhar. Ela sabe que o inverno vai e que ela precisa chegar com a folha, com o lugar lá. E a Bíblia é clara, quem não trabalha, não coma. E recomenda, vai olhar a formiga, preguiçoso. Você aprende a viver. Então há muitas coisas, sabe, que a gente fica vendo, que são pessoas, nossa, são nossos irmãos. Deixa eu falar bem claro aqui. Irmãos que vivem de encosto, devia estar no espiritismo, que eles são encosto. Você não vai me dar um carro, não? Você não vai botar a feira na minha casa, não? O pastor tem comida, eu também quero. Só vive assim, chorando. Tem alguns aí, meu Deus do céu. Teve um que estava numa situação difícil, eu ajudei ele a comprar um carro. Tirei o dinheiro do bolso, dei para ele comprar um carro. Virou cambota, daqui um pouquinho, sabe? Voltou de novo. Aí mandou um áudio, eu nem vi o áudio. Ficou escandalizado comigo, saiu nervoso, falando que o pastor não quis me ajudar porque ele queria comprar o outro carro, que agora ele quer fazer um Uber. E eu sou obrigado a dar carro para o povo? Um outro, ajudamos a comprar o carro. Daí, coitado do irmão Zé Genuíno, virou um patrocinador, é pneu, é gasolina, é não sei mais o que. Para lá, rapaz. E se encontra um que ele pode encostar e escorar assim, ó, e dizer, não, é uma cara de miséria, de pobreza, sabe, de coitado. Ei, não é assim que é a Bíblia, não. Dar assistência aos necessitados é dever nosso. Olhar para os domésticos da fé é dever nosso. Ajudar um irmão a se levantar é dever nosso. E os judeus dão excelência nisto, de aula, de ensinamento, porque eles ajudam. Mas quando o caba não quer, ele diz, isso não presta não, pode largar de lado. Eu não vou carregar nas costas peso morto. Gente que não quer reagir, eu quero ajudar quem quer reagir aqui, ó. Qualquer necessidade que você tiver, física, moral, espiritual, eu estou pronto para te ajudar a levantar. Mas gente que quer viver vida suja, encostada em mim, está errado. Gente que está pensando que eu vou manter a sua posição social e a sua despesa de casa, porque você não tem coragem de trabalhar, não conta não, a igreja vai cortar e deve cortar esse tipo de gente. Nós estamos precisando de uma verdadeira relação com Cristo. Sabe? Não há uma só pessoa, até onde eu saiba, que tenha chegado em mim legitimamente, numa necessidade que eu não tenha estendido a mão. Seja ela qual for. Qual for. Se é para ajudar a levantar porque tropeçou e caiu, estou pronto para ajudar. Mas gente que só faz teatro, gente. Isso nunca foi verdade. Isso nunca foi união. Isso nunca esteve com a palavra. Eu estou falando de um mistério. Deixa eu falar para você. Ei, não se engane, não perca tempo, não. Antes de haver um arrebatamento, o que eu falei? Se você não tiver unido com Cristo, com a palavra, você já ficou. Deus não vai levar para o céu gente que quer fazer as coisas da sua maneira. Porque você seria o próximo Lúcifer do céu.
Porque Lúcifer teve uma ideia mais brilhante do que a de Deus. E tem gente dentro da igreja, na mensagem, que é mais brilhante. A ideia dele é excepcional. Ele é o cara. É o cara mesmo, do jeito que o Lúcifer é o cara. Então a gente precisa aqui, sabe de quê? Do Espírito Santo. Por que o irmão Branham disse? É necessário, é urgente que você tenha o Espírito Santo na sua vida. Deixa eu falar bem claro. Espírito Santo não é espírito religioso. Espírito religioso te coloca numa posição elevada. Eu sou da mensagem. Aqui está tudo perdido. Isso é religioso. Se você realmente tivesse o espírito da mensagem, William Branham entrou no meio de todos. Se fez igual a todos. Não se considerou melhor do que ninguém. Quando se diz separar de hábitos e de doutrinas denominacionais, é uma coisa completamente diferente. Dogmas, tradições, precisam ser denunciadas. Eu estou aqui falando sobre isto. E quando se fala em casamento e divórcio, William Branham disse, deixa eu falar bem claro, ele disse, jamais uma verdadeira união sofre um divórcio. Não existe divórcio de quem realmente se casou com Cristo. Você jamais vai querer deixá-lo. E eu quero dizer uma coisa aqui que é bem verdade. E ele ama tanto você que não vai deixar você também de maneira nenhuma. Esta é a verdadeira unidade. Mas quando você vê, não, eu não, sabe, eu vou deixar, escuta aqui, sabe, eu não vou na igreja, não, eu vou deixar, daqui a pouco, não, eu vou porque eu não gostei do pastor, não gostei da mensagem, não gostei disso, não gostei daquilo. Você não gosta de Deus. Você não se afasta da igreja, não se afasta de Cristo. Sabe o que é a verdade? Se afasta de Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui, que eu falei na live de ontem. José disse não para a mulher de Potifar e não foi naquele adultério por uma causa simples. Ele estava vendido por seus irmãos, ausente do seu pai, não era nada mais do que um escravo lá no Egito, um escravo, sabe? Ele podia ter pensado, Deus me abandonou aqui, olha a minha situação. E agora vem uma oportunidade dessa com a minha patroa. Eu já estou perdido. Mas ele parou e disse, não, eu jamais faria isto com Deus. Não é com o pai, não é com a mãe, não é com os irmãos, não é com a minha reputação. Não é com a minha reputação. Ele não pensou assim, não, mas se eu fizer isso eu vou manchar meu nome. Não, nem a sua reputação ele botou. Disse, como é que eu posso fazer isso com Deus? Isto é casamento. Eu não faço porque eu estou rompendo com Deus. Ele podia ter feito. Mas veja quanto compromisso, quanta unidade você tem com Deus. Raciocine. Alguém que te amou, eu não sei se tem alguém aqui hoje, junto comigo, que gostaria de dizer, não desista de mim, Senhor. Eu vim aqui porque eu quero te amar. É assim. Esta é a unidade que se precisa, sabe? É compromisso além. Olha aqui, quem estava olhando a vida de José? Ninguém. Nem o Potifar estava lá, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Mas ele sabia que Deus estava. Se eu não posso fazer isso com Deus. Agora eu pergunto, Deus merece o que nós estamos fazendo? Então respeite a Deus. Respeite o seu compromisso, respeite o seu voto. O voto que você deu lá dentro do tanque de batismo e disse, eu vou te honrar.
vou viver, olha só, todos os dias da minha vida fiel ao Senhor. Isto é voto. E Deus disse, da minha parte está selado. Eu cuido de você todos os dias da sua vida. Isto é compromisso. Isto é unidade. Isto é casamento. Isto é uma união invisível que ninguém vai entender sua vida, mas lá dentro você sabe o que está acontecendo. São essas coisas que precisamos fundamentar, entender o que estamos fazendo, se é realmente um casamento ou uma cerimônia de casamento. De véu e grinalda, de paletózinho bem arrumado, sabe? Mas longe da realidade. William Branham pregou a mensagem escolhendo uma noiva, e ele contou daquele rapaz que procurou para se casar. Mas foi o casamento mais bonito que ele já fez. Sabe? O rapaz era pobre, bem pobre. Ele disse, escuta aqui, você tem para onde levar essa moça? Ele falou, tem. Eu quero perguntar para você, Jesus tem para onde levar você? Tem ou não? Não, eu não perguntei. Ele perguntou para o rapaz, você tem para onde levar a moça? Disse, tem. Sabe o que ele tinha, irmão Ayrton? Uma carroceria velha de um caminhão furgão. Ele tinha baú, ele tinha reformado aquilo, dividido a carroceria, botou lá, fez o quarto, aqui é a cozinha, aqui é a sala. Não é o ônibus do seu, não, muito luxuoso, não, Miguel. Negócio bem simples mesmo. Tem para onde levar? Tem. Dia do casamento. Olhou para a cara do rapaz e disse, ei, se você em algum momento perdeu o emprego, você manda ela para a casa do sogro? Zé Francisco, é esse tipo de coisa. Ele disse, não, eu vou trabalhar qualquer coisa, eu vou furar buraco, vou fazer qualquer coisa, mas eu vou manter ela. E aquela ali eu vou manter. Mas não é para dar para o sogro dar comida. Não, eu vou manter. Eu vou lá. Quando ele olhou para o lado, estava a moça, né? A moça estava vestida com um vestido de noiva que o véu saía daqui e arrastava lá no final. Não, era dentro de um quartinho. Ele estava morando num quartinho. A moça tinha um vestido xadrez. Já viu moça noiva casar com um vestidinho xadrez, daquela chita? Daquele paninho bem relé. Foi o melhor casamento que ele fez. E ele chegou a pregar isso na mensagem, escolhendo uma noiva. Não é escolhendo uma dondoca. Cheia de gosto, cheia de exigências, cheia de ludu, cheia de birrinha, cheia de, sabe? Ela estava lá, um vestidinho de chita, o cabelo tinha um penteado maravilhoso, amarrou o cabelo assim, como é que chama? Rabo de galo. A testa estava brilhando. Tinha muito produto para tirar os defeitos da pele. Nada disso. Era a coisa mais simples. O paletó do noivo parecia que tinha saído de dentro de um garrafão, estava todo amassado. E o irmão Branham começou a fazer pergunta para eles, daqui um pouquinho ele disse, ei, esses aqui casaram. Disse, encontrei um homem que realmente ama uma mulher e uma mulher que realmente ama um homem. Cristo está procurando aqui na manhã, hoje, alguém que realmente o ama. Porque eu tenho certeza, com quem ele casar, ele vai secar o bagaço. Quando a gente faz aquele monte de perguntas, é na doença, na dor, é na alegria ou na tristeza, é na riqueza ou na pobreza, esse é o Cristo, que responde sim, eu vou respeitá-la, amá-la. E quando o William Branham pregou a mensagem, a união invisível de Cristo, ele termina dizendo, olha, tem muita mulher bonita por aí, mas só uma vai para casa comigo. Ele disse, eu vou falar para vocês,
Tem muita igreja boa aqui nesta cidade, mas só uma vai para casa com ele. Porque o propósito da mensagem de casamento e divórcio é virar e dizer assim: ei, não creio em poligamia, não creio. Quando falaram sobre adultério e sobre separação, Jesus disse: no princípio não foi assim, havia um homem e uma mulher. Isso é o que Deus quer, famílias definidas. Guarde isto, porque Cristo tem esse padrão. Quando ele falou sobre virgindade, é uma coisa muito complexa, mas quando ele falou sobre virgindade, na mensagem de casamento e divórcio, tem duas coisas que a gente precisa de parar para analisar. Ele disse assim: um sacerdote é um tipo de Cristo, e ele precisa casar-se com uma mulher que é virgem. Precisa casar com uma mulher que é o quê? Virgem. Aí ele cita duas escrituras do Antigo Testamento, uma de Levítico e outra de Ezequiel. E disse: se a moça não for virgem, se a mulher não for virgem, o sacerdote pode casar com ela, se ela for mulher de um sacerdote que morreu. Aí eu paro para perguntar assim: Zé Roberto, me ajuda aqui, você é inteligente. Deus quer mesmo é virgindade? Porque se fosse a questão do ímã da virgindade, então a mulher do outro sacerdote, o sacerdote que morreu, não mexeu com ela não? Não tirou a virgindade dela não? E por que ele podia casar com aquela que já não era virgem? Não tem problema nenhum não. Então, a gente precisa de parar para analisar as coisas como são, para você não sair, sabe, como vira aí por aí, fazendo coisas. Aí você para, põe o pé no chão e diz assim: mas escuta, quer dizer que o sacerdote tem que casar com uma virgem, ou então com a virgem de outro, ou então com a mulher de outro sacerdote, que não tem nada de virgem. Será que Deus está querendo mesmo é ímã? Deixa eu falar bem claro, era isso que ele estava falando? Ou ele estava falando de pureza? Ele não queria que uma mulher que fosse pegada, tocada, possuída e tivesse o nome sujo, viesse se associar ao sacerdócio. Por quê? Porque um sacerdote do Antigo Testamento, o bisavô dele, o avô dele, o pai dele e ele eram sacerdotes, era família, era uma linhagem, tribo de Levi. E eles eram criados desde pequeno para não tocar em mulher, ter uma vida santa. Então Deus não faz acepção. Se o sacerdote tinha que ser virgem, a mulher também tinha que ser. E se ela estava casada com outro sacerdote, ela fazia parte do sacerdócio. Então o irmão Branham veio e disse: o homem, ao dar o braço para uma mulher, ele redime o passado dela. E ela pode ser virgem diante de Deus, porque aquela mulher foi redimida. Por quê? Porque é uma figura de Cristo esta unidade. Eu quero só lembrar que eu e você somos noiva de Cristo, porque nós nunca fornicamos, nunca adulteramos, nunca fizemos nada errado, não foi? Mas por que você se tornou noiva de Cristo, virgem pura? Porque ele deu o braço e disse: o teu passado está redimido. Isto é unidade. Agora aqui, alguém que teve o seu passado redimido, vai ter uma condição: ser fiel dali para frente. Boaz, tipo de Cristo também. Mas eu queria só para terminar a escola, só porque eu estou em cima da hora já estou terminando. Mas, escuta, precisa haver uma verdadeira unidade. Eu quero saber quanto de fidelidade mora dentro de você. Não temos fidelidade, ó. Então eu começo aqui dizendo: está na hora de você começar a ajustar a sua vida. Eu começo na escola mais uma vez dizendo: cuidado
com o novo marido que você arranjou, que chama celular. Com o novo casamento que você tem na sua vida. Com as telas. Porque celular não é o aparelho de você falar, alô, tá bom? Eita, o negócio aqui é bom, ó. Cuidado com o que você está casado. Eu fico meio revoltado, sabe? Porque eu fui tratar de um assunto há poucos dias, e eu fico olhando para a cara do sujeito assim, ei! Vontade de vomitar. Tem gente que pega coisa imoral, imunda, suja, e quer tornar aquilo natural. Assim, tudo bem. Eu fui atender um casal, a mulher, na cara do homem, dizendo que estava traindo o homem, morando com outro homem, e o homem ainda dizendo, ainda te quero. Você acha que Cristo vai querer alguém assim? Não, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de manhã, eu tenho aversão a gente sem vergonha. Gente sem caráter, gente sem postura. Não, a mulher tropeçou, caiu, você quer perdoar ela? Tudo bem, pode perdoar, o direito é seu, não estou contrário, não. Mas você vê que a pessoa não está nem um pouquinho arrependida e está pronta para fazer mais uma. Porque sabe que o caba não vale nada. Bota isso fora da sua vida. Cristo não vai casar com gente assim, não. Precisamos ser fiéis. Me ouviram ou não? Me ouviram ou não? Fidelidade é a palavra, porque a palavra é você. E a palavra é Cristo, e Cristo e você são a mesma pessoa, têm a mesma mentalidade, agem da mesma maneira. E eu grito aqui para terminar, sabe quem dirigiu a vida de Jesus? Quem está querendo dirigir a sua hoje? Dirigiu para o Jordão, dirigiu para o deserto, dirigiu para Samaria, dirigiu para a casa de Zaqueu, dirigiu para encontrar com a mulher prostituta, dirigiu para o Getsêmani, dirigiu para a casa dirigiu para a casa do sacerdote, dirigiu para Pilatos para apanhar. O Espírito Santo te leva para lugar difícil, porque ele sabe que ele vai estar com você e você vai vencer. Glória a Deus. A minha mensagem aqui desta semana, oremos pela nação. Oremos pela nação. O que eu estou falando? Não, eu perguntei o que eu estou falando. Eu estou dizendo, ore pela sua família. Sabe, Mateus, você tem aquela menininha e a outra que está vindo, o outro, mais um aí. Se você não orar pela nação, você esqueceu de orar por elas. O futuro delas está no seu joelho. Está vendo seus filhos? Está vendo seus filhos? Está vendo nossos jovens? Os líderes da nação estão querendo pegar seus filhos da escola, já criando até um outro vocabulário, que não pode falar que é ele ou ela. Já tem outro nome. Lá na escola, ele está definindo o destino das crianças. Estão liberando as drogas, para quê? Para que seu filho seja antidroga ou favorável à droga. Está liberou o aborto, para quê? Para que seus filhos e a sua mentalidade, e a mentalidade dos nossos jovens sejam o quê? Mentalidades puras ou assassinas. O exemplo vem de cima para baixo. Se são ladrões, o que ele está querendo que o povo seja? Nós estamos precisando de passar a régua aqui. Nós precisamos acordar. Tem um grito aí que eu não sabia. Depois comecei a receber vídeo, o irmão lá de Brasília me mandou.
Mas quando eu fiz o culto terça-feira à noite aqui, sabe o que aconteceu lá em Brasília? Eu estou com o áudio aqui. Ele disse, pastor, quando a igreja de Brasília se levantou para orar, houve um clamor tão forte aqui, respondendo à sua mensagem da oração, que nós nem conseguíamos ouvir a sua voz no microfone. De tão alto era o clamor da igreja, choro! E eu estou falando isso, parece que está batendo na costa de pato. A água batendo e caindo de volta. Ei, acorda aí! Quando eu cheguei em casa, o irmão mandou o vídeo para mim, que um deputado aí saiu numa marcha, de uma caminhada sozinho, para dizer, acorda Brasil. E eu saí também, estou aqui dizendo, acorda. Vamos ficar em pé. O irmão Brana disse, não precisa ter medo do comunismo, ele só vai estragar a sua família, estragar a sua vida, fazer as cargas serem pesadas. Se você não quer isso, ore. Ele disse, agora, tome cuidado com o catolicismo. E o catolicismo não é a igreja católica, é a igreja católica infiltrada, porque ela é a mãe das abominações. Ela é a mãe de todo o sistema religioso. Cuidado com o catolicismo. Não venha trazer coisas do catolicismo para dentro da mensagem. Ou seja, coisas denominacionais. Não quero dizer que tudo o que fazem, né, não comeu arroz com feijão, a gente come também. Até essa semana discutimos na live sobre evangelismo em células, né? Porque lá na Coreia foi onde começou isso, naquele grande movimento, se tornou a maior igreja evangélica do mundo. Começou com o movimento em células. Como fazer? Mas escuta, como fazer? Fazer reunião de células para eu ir para a sua casa, levar mais algumas pessoas, irmãos, porque hoje é dia do Jogo do Brasil, e eu quero conquistar você para a igreja assistindo o Jogo do Brasil com você. Igrejas fazem, pum, cresceu, mas o que eles levaram para as pessoas? Levaram Cristo ou levaram um momento de lazer? Não, nós vamos ter encontros de casais. Eu chego ali no encontro de casal, vou dar uma palestra bastante picante sobre vida sexual para ver se um camarada que não estava dando conta do recado vai dar. Ou da mulher que não queria mais nada. E bota lá para assistir um filme pornô, para depois terminar. Esse encontro de casal com o diabo, não é com Cristo, não. Essas coisas precisam ser claras. Se vamos fazer as coisas, precisamos de clareza. O irmão Brana falou sobre vida sexual, eu pego a mensagem, Hebreus capítulo 7, ele disse, eu reuni com os jovens para falar com eles sobre sexo. Irmão Brana, mas o que ele estava falando sobre sexo? Das realidades da vida. Não é pornografia. Porque às vezes nós não temos coragem de tratar certos assuntos, porque nós temos pessoas da igreja. Eu fui pregar uma vez, e eu li uma escritura, não me lembro onde está, de Deus falando que as mulheres de Israel estavam tão desgraçadas, tão pervertidas, que elas estavam querendo ter sexo com homens que tinham o instrumento do tamanho do jumento. Mas para que eu falei isso? Ezequiel. Mas está aqui, é a Bíblia, eu só li a escritura, meu Deus do céu, quase apanhei, que o pastor está pregando umas coisas dessas no púlpito. Eu estou mostrando a Bíblia. Mas não pode se falar, porque o povo é tudo assim, é um espírito religioso, é um espírito, sabe o que é assim, está todo mundo assustado com a coisa. Espera aí, eu estou lendo aqui o que estava aqui. As coisas estão fora do lugar. Vamos fechar nossos olhos. Tem alguém aí que tem coragem de orar pela sua família agora?
pela sua família, por você, pelos seus filhos, pelos sobrinhos, pelos netos. Você não teve coragem nem de abrir a boca. Eu quero perguntar se tem alguém que tem coragem de orar pela sua família. Como é que você ora pela sua família? Deus, não deixa que esta desgraça que está tomando conta da nação chegue até minha casa. Guarda as portas da minha casa, me ajuda a ser um muro, me ajuda a ser a porta, me ajuda a ser a proteção. E eu estou aqui fazendo este muro e esta proteção nesta manhã, clamando, Senhor, mais uma vez, não deixa o mal invadir esta nação e acabar com o resto, destrói estes poderes de Satanás agora, Pai. E os nossos jovens, e as nossas crianças, e as nossas famílias sejam preservadas. Eu grito pelo Espírito Santo nesta manhã. Grite aí, preserve a minha vida, Espírito Santo. Preserve a minha saúde. Quebra as forças do mal, Senhor. Eu oro pelos que estão afastados, eu oro pelos que estão caídos, eu oro pelos que estão fracos, eu oro pelos que foram influenciados errados. Jesus, tenha misericórdia deles aqui nesta manhã. Eu oro por esta nação, eu oro pelos púlpitos, eu oro pelos membros, eu oro pelo teu povo aqui na terra. Senhor, lembra-te, nós ainda estamos aqui. Precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua ajuda, Jesus. Aleluia, precisamos da tua ajuda. Louvado seja o teu nome. Venha nos dirigir, Senhor. Venha nos guiar. Estamos aqui no primeiro dia desta semana, ouvindo esta palavra, e nós queremos dar passos dirigidos pelo Senhor. Eu sei que muita gente está preocupado com outras coisas, com dinheiro, com negócios, com política. Nos ajude a estar preocupado com a nossa salvação, a sair fora de tudo que é teatro e vivermos mais perto de Ti. Aleluia. Tem alguém aqui hoje de manhã que quer dizer: faça de mim um homem e uma mulher verdadeiro, Senhor, verdadeira. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor dirija. Eu disse nesta manhã que eu não esqueço da minha oração. E eu creio no que eu estou pedindo. Se alguém não está aqui ou não crê, eu não tenho culpa. Mas eu quero te pedir, dirija a vida deste povo. Que esta seja uma semana marcante na vida de todos. Abençoada, feliz, vitoriosa. E ajude que nós tenhamos compromisso com o Senhor, com a nossa família, com a nossa alma, com a vida desta igreja, com a felicidade dos nossos parentes, vizinhos e dos que habitam junto conosco nesta cidade, neste estado, Pai. Nós oramos. Nós entregamos nas tuas mãos. Nós te pedimos. Será que tem alguém aí? Diga: abençoa a minha semana, Senhor. Eu quero terminar este mês. O mês vai terminar no próximo sábado.
E eu quero terminar este mês com chave de ouro. Eu quero terminar este mês vibrante. Eu quero terminar este mês feliz. Eu quero terminar este mês com notícias maravilhosas para dar. Eu quero gritar para todos escutar: Jesus é maravilhoso. É assim que eu entrego a vida de cada uma destas pessoas. Eu olho bem para a tua face, Senhor, e digo: eu nunca tive razão para duvidar do Senhor. E quando eu te peço é porque eu creio. Abençoe a todos. Abençoe a todos os que querem viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua semana seja de Shalom. Agradecimento do irmão Romualdo, agradecimento da irmã Luciana e oração por Jailson e esposa, já oramos. Joelma e família agradece por mais um ano de vida da sua filha Rebeca. Ontem fiquei sabendo também lá em casa que a irmã Adriana está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe sua vida, irmã Adriana. Deus abençoe a vida de todos os aniversariantes. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Só lembrando antes de você sair, assente um pouquinho, os diáconos vão liberar fileira por fileira, mas antes de você sair, só te lembrando de uma coisa. Domingo próximo é dia 1º de fevereiro e será nosso culto de Santa Ceia. Estamos lembrados? 1º de fevereiro, culto de Santa Ceia. Deus abençoe.